análise de Meu Irmão, Minha Irmã. Um filme bem bacana, que tem vários assuntos aqui pra gente falar. Eu vou pontuar alguns aqui, uma lista para chegar no núcleo daquilo que eu quero falar, tá? Fiz aqui um super roteiro para nossa análise. Primeira coisa que eu quero falar é de onde começa o filme, que é num velório. Sistemicamente, a gente precisa considerar que quando se abre o portal da vida e da morte, ou seja, no nascimento de pessoas dentro do sistema e na partida de pessoas do sistema, nesse momento de portal aberto, há uma reorganização do sistema, tá? Chegou alguém, é uma dança das cadeiras, todo mundo precisa se reorganizar para poder caber todo mundo, quem vai ficar em qual posição, como é que vai ser. Então, há uma reorganização, se renova, há uma chance de se renovar os vínculos, e da mesma maneira, quando alguém vai embora, também precisa haver uma reorganização das cadeiras, todo mundo vai rever sua posição, seu lugar, seus vínculos, etc. E o filme inteiro acontece dentro deste portal, né? Dentro daqueles, não são 7 dias no filme, mas dentro daqueles 7 dias em que fica todo mundo meio que reunido, renovando as questões ali dentro do processo de luto, tá? Então o filme começa no velório e termina quando eles estão jogando as cinzas no mar. Então o que acontece, tudo que acontece no filme é esse processo do portal aberto, né? Que a gente precisa perceber como é que se reorganiza o sistema quando alguém chega ou quando alguém parte, tá? A segunda questão é que, segunda cena, bom, daí teve a questão do velório, daí chega a questão do advogado, e aí vai se descobrir que o pai deixou tudo para o filho, que no momento a gente não entende, né? Ninguém entende ali no filme e nem a gente também entende, só ele parece entender. E aí a gente vê qual assunto? O princípio da compensação. Só no final do filme que a gente vai entender por que o pai deixou tudo para ele. Ele foi embora, aparentemente alguém que não estava nem aí com a vida. No início do filme a gente pensa isso. A menina que ficou com o pai, que estava ali, que morava na casa, que precisava da casa, ele não deixou nada para ela, né? Como que é? Por que aconteceu isso? Por conta da compensação. Então, é um movimento de compensação. O pai, em compensação da traição que fez com o filho, deixa a herança para ele. Mas em troca, em compensação, exige que ele compense o pai de sua própria falta. Ou seja, o pai, que aparentemente apresenta traços narcísicos, a gente não sabe exatamente porque ele não aparece no filme, mas por aquilo que a gente percebe da conduta dele, parece que ele tinha assim traços narcísicos bem acentuados. Então ele não cumpre o papel dele ali na vida da filha, deixa um buraco, percebe o estrago de tudo aquilo na história da vida da filha, com o filho dela preso numa esquizofrenia, e aí fala, bom, agora eu vou embora, e será que tudo isso aconteceu por causa daquilo que eu fiz? E aí ele fala pro filho, olha, você me perdoa, tudo isso está escrito, né, nas entrelinhas, você me perdoa por aquilo que eu fiz, eu deixo todo o dinheiro para você, mas te obrigo a morar na mesma casa com a sua irmã para que você retome a sua relação com ela, e compense ela e compense todo o sistema da minha própria falta. Então, é um monte de movimento de compensação ali, dificílimo. Ele também, quando chega na casa e vê a condição do sobrinho, também começa a iniciar um movimento de compensação por conta da sua culpa de ter abandonado a irmã, tá? Então, o filme todo fala de movimentos de compensação, todo mundo ali presos em movimentos de compensação. Não vou me estender nisso, senão vou só falar de compensação. Mas tem compensação em todas as relações. Terceiro ponto é a esquizofrenia. Dentro da perspectiva de Bert Hellinger, a esquizofrenia aponta para a existência de um segredo familiar, que ali a gente descobre como sendo a traição do pai de se envolver com a mulher do filho, né? A futura esposa do filho. Mas desconfia-se, né, que há segredos maiores aí, porque segundo Bert Hellinger, a esquizofrenia aponta para assassinato. Então tem mais coisa aí para gerações para trás aí, sistemicamente, né, que deveriam ser investigadas. Aí, quarto ponto, a codependência. Presente aonde? Na relação evidente no personagem da irmã, né, que vivencia
uma codependência ativa na relação com o filho, então ela tá exausta, super estressada, não tem vida nenhuma, porque ela precisa cuidar de todas as variáveis para que o filho não surte, e vivenciava uma dependência, né? Outra faceta dessa codependência, uma dependência passiva do irmão, e aí quando esse irmão vai embora, ela vai para um limite, né? Então a gente percebe que ela tá no limite da codependência por causa do álcool, né? Por causa da compulsão ali no álcool o tempo todo. Aí chegamos na questão da repetição de padrão contínua que acontece ali no sistema. Você vê que eu tô falando um monte para caber tudo aqui nessa análise. A repetição de padrão da competição que havia do pai com o filho e que se reproduz na relação da irmã com a filha dela, que não chama ela de mãe. Então, existe esse padrão de competição ali que havia do tio com o pai. E uma questão importante que é o seguinte, veja, o pai traiu, também é um movimento de compensação contrário aqui. O pai traiu a confiança do filho, ou seja, esse filho ocupava a posição do pai na relação com a irmã, por isso ela tinha uma dependência dele, porque ele não era irmão dela, ele era pai e mãe dela, e ele compensava esse pai, sendo esse bom filho que cuida da irmã. A gente não sabe o que aconteceu com essa mãe, fica no meio dessa incógnita aí do segredo de família. A gente sabe que ela morreu, mas a gente não sabe exatamente o que havia antes da história, e esse pai trai a confiança dele, e ele, de raiva, para compensar o movimento, abandona a irmã. Ou seja, ele abandona a irmã? Não, ele abandona a posição que ele ocupava do pai. Então, ele decide voltar para o lugar dele. E volta para o lugar dele numa compensação da adolescência que ele perdeu. Por quê? Porque como ele compensava o pai... Gente, quanta compensação! Como ele compensava o pai sendo o adulto, né, que é responsável por tudo, e o pai desonrou essa compensação, ele vai se compensar da sua adolescência perdida, sendo um adolescente que vive viajando pelo mundo, pegando onda lá, né, fazendo o esporte dele e fumando maconha. E aí existe uma questão que é o seguinte, esse irmão, né, esse tio, ele exclui o pai e junto com isso exclui toda a família, mas ao mesmo tempo representa esse pai excluído. Como? Fazendo exatamente o que o pai fazia, se envolvendo com as meninas mais novas. Então a gente olha e fala, gente, não tem alguma coisa estranha com esse moço? Completamente atraído, parecia um magnetismo, né? Ele chega na praia, as menininhas, adolescentes, jovens, né? Começam a olhar para ele ali, por conta desse magnetismo, né? Dessa coisa no campo, que era justamente a ferida dele, do pai, que era um homem mais velho, ter se relacionado com a jovem futura esposa dele. Então, ele tá completamente identificado com o pai, representando esse pai. Aí, que mais? Aí chegamos em outro padrão muito presente no filme, que é o padrão da fuga. Ou seja, a gente vê o tio, que é o irmão, né? Ele foge para o mar, foge para as drogas e foge viajando. A mãe, codependente, foge para o trabalho e para a bebida. O menino foge para Marte. E a menina foge para o trailer. Ou seja, é um padrão. Todo mundo... É muito legal quando a gente estuda sistemicamente qual é o padrão de comunicação da família, qual que é o padrão que a família tem para resolver problemas. O padrão dessa família aqui é a fuga, né? E aí a gente vai chegar no que eu quero conversar sobre o filme, que eu não queria só simplesmente não falar sobre todas essas coisas. Mas por que eu escolhi falar desse filme? Porque apesar de ter toda essa trama que a gente fica pensando, o que será que aconteceu, o que é, morreu, não morreu, etc, etc. O que mexe com a gente no filme? Aonde que o filme leva a nossa alma? No vínculo entre irmãos, né? É sobre essa relação que o filme fala. E um lugar que as pessoas, em geral, evitam olhar. Então, por isso que eu escolhi esse filme, para falar da relação, falar sistemicamente da relação entre irmãos. O que o Bert vai falar? Primeiro, que a relação entre irmãos tem um vínculo muito profundo. Número 1. E por quê? Número 2. Porque ambos
compartilham da mesma comunidade de destino, ou seja, principalmente quando eles vêm da mesma mãe e do mesmo pai, ou seja, eles recebem exatamente a mesma carga de destino, eles recebem o mesmo destino para desemaranhar, né? São uma comunidade de destino. E na maior parte das vezes, por conta das questões individuais de busca de identidade, essas relações permanecem no nível da competição e o máximo que as pessoas aceitam olhar sistemicamente para isso é para a história da hierarquia, ou seja, mas Dani, que é o papel de cada irmão para saber se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, e fica nessa competição de quem deveria ocupar qual papel, qual é o privilegiado, qual não é, mas não consegue descer na camada mais profunda, que é onde o filme nos leva, né? Nos convida, pelo menos, que é o profundo vínculo entre os irmãos. E quando a gente consegue chegar nesse lugar da alma, né? Sem ficar neste lugar aqui de cima, das identidades, das mágoas infantis, das projeções. O que a gente mais vê na constelação são esses emaranhamentos que a gente vê aqui no filme, que é um irmão acaba ocupando um lugar de um dos pais, os irmãos mais novos projetam essa expectativa, porque os pais acabam delegando, cuida dos seus irmãos aí, nutre os seus irmãos, resolve aí. Esse irmã, ocupa esse espaço por um momento da vida, mas depois também fala, não posso ser mãe dos meus irmãos, não posso ser pai dos meus irmãos, eu preciso viver minha vida. Os irmãos se magoam, porque agora você me traiu, como assim? Porque você era minha fonte de nutrição, e aí se rompe essa relação, esse vínculo profundo, todos feridos, ninguém conversa a respeito disso e acabou. Acabou o filme, pronto, sobe o letreiro. Mas qual que é o ganho real da gente? Da gente conseguir sair desse lugar e falar, mas existe um vínculo inquebrável, um vínculo profundo entre irmãos. Porque na alma, quando a gente consegue chegar nesse lugar de profunda conexão, independente de a gente gosta da mesma coisa ou não gosta, a gente tem a mesma opinião política ou não, a gente tem a mesma religião ou não, a gente tem mágoas ou não, abaixo dessa camada, que é a beleza do filme, existe esse lugar onde a proximidade vincular fortalece a alma. E é por isso que eu escolhi esse filme, para falar, quando os irmãos estão próximos, as almas são fortes. E a gente que estuda a questão sistêmica deveria se aperceber disso, de entender, quando eu tô perto dos meus irmãos, eu sou forte. E é isso que interessa. Sabe? Então eu queria usar esse filme para convidar você, se você tem irmão ou irmã, a te perguntar, e aí, como é que tá esse vínculo? Você se satisfaz nessa briguinha aqui de cima e fala, meu irmão, não sei o quê, e fica distante mesmo e pronto, acabou, e prefere não olhar para aquilo por causa das feridas infantis? Ou você está disposto a entrar nessa camada mais profunda e falar, perto dos meus irmãos, minha alma é forte?